Olá a todos, eu sou o professor James Brian Soares da Silva e hoje a nossa disciplina é de História para as turmas do 5º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E nesse terceiro bimestre, o nosso tema de estudo é a vida na Antiguidade. E nessa última aula estaremos estudando atividades econômicas e tecnologia na Antiguidade. Atividades econômicas e tecnologia na Antiguidade. A agricultura era uma das atividades mais importantes em diversas sociedades antigas. Na Mesopotâmia e no Egito, a presença de rios favorecia essa atividade econômica. Na Mesopotâmia, a agricultura era a base da economia, e as cheias dos rios Tigre e Eufrates tinham de ser bem aproveitadas para a atividade agrícola dessa região. Por isso, os povos da Mesopotâmia desenvolveram sistemas de irrigação que eram controlados pelas comunidades camponesas. Elas cultivavam linho, lentilha, trigo, gergelim e cevada, além de legumes e hortaliças. Além da agricultura, as pessoas se dedicavam também à criação de gado e ao artesanato. A população mais pobre prestava serviços como vaqueiros, carroceiros e pastores. No Egito, a vida cotidiana girava em torno do rio Nilo. As cheias periódicas determinavam o trabalho dos camponeses, responsáveis pelo plantio e pela colheita de trigo, cevada, ervilha, lentilhas, verduras, frutas e linho. Eles também cuidavam das criações de porcos, bois, carneiros, gansos e patos. Com o papiro, uma planta fibrosa que crescia às margens do rio Nilo, os egípcios produziam cestos, sandálias e uma espécie de papel que era utilizado na escrita. Novas profissões. Havia outras importantes atividades econômicas no cotidiano das cidades antigas. Afinal, a construção e a manutenção da vida de uma cidade dependiam de vários profissionais, desde aqueles que produziam o pão, base da alimentação, até os que planejavam e construíam os grandes edifícios. Nos centros urbanos da Mesopotâmia, havia uma grande variedade de profissionais, como artesãos, ferreiros, escribas e soldados. E com o desenvolvimento do comércio e por meio das trocas de mercadorias, surgiu a figura do homem de negócios, que emprestava dinheiro a juros, uma espécie de banqueiro da antiguidade. Com a expansão da economia, surgiram novas profissões, também no Antigo Egito, algumas bastante curiosas, como as de carregador de sandálias, ou seja, uma pessoa responsável por levar as sandálias do faraó e uma chaleira com água para lavar os seus pés, e de passarinheiro, pessoa encarregada de caçar as aves no céu. De modo geral, nas cidades egípcias se encontrava a maior diversidade de profissões. Em algumas, como Gizé, predominavam os operários, que construíam as pirâmides. Em outras, como Ramsés, concentravam joalheiros, sapateiros, oleiros, padeiros, artesãos, além de escribas e sacerdotes a serviço da família real. Na antiguidade, muitos artesãos se dedicavam à metalurgia, fazendo ferramentas e adereços de metal. As ferramentas eram simples e boa parte da produção era feita à mão. No Egito, assim como na Mesopotâmia, centenas de trabalhadores se dedicavam à produção de colares, artefatos e armas feitas de ouro e bronze. Ciência e tecnologia. Na antiguidade, os povos desenvolveram vários conhecimentos médicos. Na Mesopotâmia, havia tratamento à base de ervas para diversas doenças. Os egípcios conheciam muito bem o corpo humano, devido à prática da mumificação. Eles tinham escolas voltadas para o conhecimento da medicina, chamadas de Per. Os remédios incluíam bebidas feitas à base de plantas e partes de animais. Contudo, eles acreditavam que algumas doenças eram enviadas pelos deuses e, por isso, misturavam algumas práticas consideradas mágicas ao tratamento médico. O conhecimento egípcio influenciou e ajudou o desenvolvimento da medicina entre outros povos,
como os gregos. Na Grécia Antiga, um dos pensadores que mais se destacaram no conhecimento sobre o corpo humano e as doenças foi Hipócrates. Para ele, as causas de diversas doenças eram naturais e não sagradas ou mágicas, como acreditavam os curandeiros da época. Hipócrates baseava seus diagnósticos na observação dos sintomas, estabelecendo com isso um critério racional e não mágico no tratamento das doenças. Controle e aproveitamento dos rios. O conhecimento tecnológico foi fundamental para controlar inundações e criar sistemas de irrigação na antiguidade. Na Mesopotâmia, o conhecimento da matemática possibilitou a construção de aquedutos para controlar o fluxo dos rios. Os egípcios tinham noções sofisticadas de matemática e um sistema próprio de numeração. A civilização egípcia também desenvolveu complexos sistemas de irrigação, tornando a agricultura mais eficiente, e construiu barreiras e canais para melhor aproveitamento das águas do rio Nilo. Tecnologia e comércio. Nas cidades portuárias havia construtores de barcos que produziam pequenas embarcações, feitas de papiro, usadas para a pesca. Algumas embarcações maiores eram feitas de cedro, obtida nas trocas comerciais com outros povos como os fenícios. Essa tecnologia facilitou o deslocamento por mar e o intercâmbio cultural e comercial entre os povos da antiguidade. As pirâmides e templos. No Egito Antigo, as pirâmides foram construídas para abrigar o corpo dos faraós e sacerdotes, considerados deuses superiores aos homens comuns. A maior pirâmide, Quéops, foi construída há cerca de 5.000 anos e tem 147 metros de altura. Você já imaginou como as pirâmides egípcias foram construídas? Naquele período, a maioria das ferramentas que utilizamos hoje nas construções não existia. Também não havia produtos como concreto, guindastes e caminhões que levassem o material pesado. As pirâmides foram construídas com imensos blocos de pedras que pesavam toneladas. Elas eram carregadas pelos escravos e servos entre nós, feitos de madeira e arrastados pelo deserto. As construções levavam décadas para serem concluídas e envolviam milhares de trabalhadores. Mas ainda não se sabe ao certo como as pirâmides foram erguidas. Algumas teorias afirmam que os blocos eram levados por meio de rampas de madeira e alavancadas por cordas. O que se pode afirmar é que o conhecimento matemático e de engenharia foi muito importante para essas edificações na época. Templos da Grécia Antiga. Na Grécia, os templos eram considerados a moradia terrena dos deuses. Eles abrigavam a estátua dos deuses a que se dedicavam, mas não eram locais de cultos, que eram feitos, em geral, na parte de fora do edifício. Essas construções chamavam a atenção pela sua grandiosidade e pelo equilíbrio de suas formas. O Parthenon, em Atenas, é o mais famoso templo da Grécia. Foi construído em mármore no século V a.C. Esse templo foi construído em homenagem a Atena, deusa da sabedoria, da justiça e das artes e protetora da cidade. Dentro dele havia uma estátua de 11 metros de altura da deusa grega. Encerramos aqui a nossa aula. Até a próxima e tchau, tchau.